Bom dia a todos. Olá, sejam bem-vindos. A partir de hoje estou cá eu, a professora Sofia e a professora Sandra para introduzirmos conteúdos da disciplina de História e Geografia de Portugal do 5º e 6º ano. Nós hoje vamos começar por abordar, conforme podem ver atrás de mim, o Império do século XV até ao século XX. O nosso objetivo é que ao longo das aulas vocês consigam relacionar os vários momentos da história de Portugal. Iremos viajar entre o século XV e o século XX. Estão prontos? Ah, já me esquecia. Temos um aluno para nos acompanhar. Sofia, vamos apresentar? Franklin. Olá, meninos. O meu nome é Franklin e serei ao longo destas aulas o vosso colega de secretária. Não se preocupem, que irei colocar várias questões às professoras. Contem comigo. Sofia, esqueci-me do mapa do ato colonial para a aula. E agora? Que mapa? Este mapa? Sim, Portugal este mapa. não é um país pequeno? Sim. Eu penso em tudo. Este mapa mostra-nos que Salazar, durante o período do Estado Novo, começou a organizar o Estado segundo os seus ideais políticos. Aliás, Salazar, como chefe de governo, vai começar a governar Portugal de uma forma muito autoritária. Agora que estamos a falar de Salazar, vocês sabem aí em casa qual é o período da história ao qual eu me estou a referir? Acho que o Franklin deve saber. Franklin, tu sabes? Franklin, podes responder. Se vamos falar de António de Oliveira Salazar, já sei. Vamos iniciar a nossa aula com o período do Estado Novo. Exatamente. Vamos começar a nossa viagem pelo século XX, mais concretamente no período do Estado Novo, entre 1933 e 1974. Vamos lá, prontos para viajar? Nosso friso? Como sabem, numa aula de História é sempre necessário um friso para nos acompanhar nesta viagem ao tempo. Antes de começar a nossa aula, vamos recapitular o que vocês já deram em aulas anteriores. Como podem ver, como podem verificar no friso cronológico, o fim da Primeira República ocorreu em 1926. Entretanto, Salazar é convidado para Ministro das Finanças numa tentativa de salvar as contas do nosso Estado. Em apenas 2 anos, Salazar recupera a balança comercial e consegue um saldo positivo para as contas do Estado. Isto vai lhe dar muito prestígio e muito poder. E em 1932 ele assume o cargo como Presidente do Conselho, isto é, fica como chefe do Governo. Sofia, podemos só mostrar um postal muito conhecido? Vamos só aguardar por um postal que certamente todos aí em casa reconhecem nos vossos manuais. Certamente já viram este postal no vosso manual. Alguém se lembra com que personalidade é que Salazar está a ser comparado? Exatamente. Está a ser comparado com o nosso Dom Afonso Henriques, o fundador de Portugal. Ele era visto como o salvador da nossa pátria. Entretanto, em 1933, Salazar manda aprovar a Constituição e assim inicia o regime de Estado Novo. Este regime de Estado Novo irá durar entre 1933 e 1974. Depois de ouvir a professora Sandra, será que vocês me conseguem dizer qual é o nome da forma de governo exercida por Salazar? Franklin, tu sabes a resposta? Esperemos só pelo fim. Eu sei qual é a resposta. Se bem me lembro do que o meu pai comentou sobre Salazar, ele governou em ditadura. Não sei bem, é o significado de ditadura. Exato, é a ditadura. A ditadura é quando o poder fica nas mãos de uma só pessoa, diz-se que essa pessoa é um ditador e que ele governa em ditadura. Vamos agora aproveitar para ver um pequeno vídeo que nos vai mostrar como se construiu o Estado Novo. Certo, Franklin? Vamos só aguardar pelo Franklin. Ele é assim um bocadinho demorado, o nosso aluno. Aí vai ele. Franklin, está com vergonha. Pequenos problemas técnicos. Vamos agora ver um vídeo que nos vai mostrar como se construiu o Estado Novo. Ora, vejam. Em abril de 1920,
lançar críticas ao governo. Outros suportes da ditadura salazarista foram a Mocidade Portuguesa, onde os jovens dos 7 aos 18 anos aprendiam a disciplina militar e a obediência ao chefe, e a Legião Portuguesa, organização armada para defender o Estado Novo do comunismo. Criou-se ainda o Secretariado de Propaganda Nacional, que, através dos meios de comunicação social, de celebrações públicas e de cartazes, divulgava os valores do regime. Assim, defendia a religião católica, a pátria, através do culto dos heróis e da grandeza de Portugal, a autoridade do Estado, cujos interesses deveriam estar acima dos interesses individuais, e a família. Todas as críticas e tudo o que fosse negativo para o Estado Novo eram escondidos. Como podemos ver neste vídeo da Leia, o Estado Novo vai pretender passar todos os ideais salazaristas através da propaganda. Exemplo disso é este mapa, que já tínhamos visto logo no início, que nos mostra que Salazar pretende realçar a riqueza e toda a extensão territorial de Portugal. Ora, o Império Colonial é composto pela metrópole e pelas colónias. E é a metrópole que vai exercer todo o poder e administrar as colónias, conforme vamos ver aqui num exemplo que preparamos para vocês. Ora, aqui vê-se que o Império Colonial é, sobretudo, exercido pela metrópole. Ora, esta metrópole vai exercer e administrar, então, o poder dos territórios coloniais. As colónias, por sua vez, vão ter uma clara dependência da metrópole e vão ser governados por ela mesma. Ora, para Salazar era fundamental valorizar o poder colonial, o império, porque era através dele que podia, sobretudo, exercer o seu poder e transmitir todos os seus ideais políticos. Mas para ele era também importante mostrar aos restantes países europeus que Portugal não era de todo pequeno, pelo contrário, tínhamos um vasto território pluricontinental, isto é, possuíamos terras em quase todos os continentes. Realmente, este mapa tem como objetivo a propaganda em Portugal e, sobretudo, mostrar que Portugal não era assim tão pequeno. Estamos a falar do Império. Alguém aí em casa sabe quando é que se deu início ao Império Português? Será que o Franklin nos pode ajudar? Franklin, quando se deu início ao Império Português? O início do Império Colonial Português deu-se na época da expansão marítima, quando os nossos navegadores descobriram novas terras e novos mares. Muito bem, Franklin. Mas, para iniciarmos a nossa viagem pelo Império Português no século XV, isto é, pelo início da expansão marítima, vamos começar por viajar no tempo. Vamos começar? Ora bem, como eu já referi há pouco, o friso cronológico é algo muito importante na disciplina de História e Geografia de Portugal. Desta vez, a nossa viagem é para o século XV. Não sei se estão recordados, mas no século XV estávamos a ser governados pelo rei Dom João I. Foi aí que vocês ficaram na matéria. Ora, Dom João I precisava de afirmar o seu poder e também o seu prestígio. Para isso, Dom João I vai então munir-se de uma série de ferramentas que permitam essa afirmação perante os países estrangeiros. Vamos só ver uma imagem sobre a sociedade do século XV. Ora bem, Portugal
como não podia expandir para Castela, necessitava de expandir para outros territórios. Isto porque o país vivia num período de paz, mas enfrentava vários problemas económicos. A falta de cereais e outros produtos era um problema grave a nível económico no nosso país. Ora, entretanto, para vermos esses problemas económicos, vamos só verificar aqui um vídeo sobre umas perguntinhas do... Posso fazer 2 perguntas? Por que motivos a expansão interessava ao rei e aos diferentes grupos sociais? E quais as condições favoráveis a Portugal para o pioneirismo nos descobrimentos? Ora bem, Franklin, foram muitas perguntas. Vamos por partes. A primeira, o interesse a nível do rei, eu já acabei por referir. Ele necessitava da sua afirmação como rei perante outros países. Mais que isso, Portugal atravessava uma grave crise económica. Era preciso cereais, era preciso matérias-primas, era preciso mão de obra. Todos os grupos sociais tinham necessidade da expansão para poder recuperar a nível económico. Como podemos ver neste quadro da escola virtual, todos os grupos sociais têm interesses económicos e religiosos para a expansão marítima. O clero pretendia expandir a fé cristã, isto é, espalhar o cristianismo por várias regiões. A nobreza, como sempre, queria mais títulos, mais cargos, mais senhorios. No caso da burguesia, a burguesia pretendia riquezas e novos mercados. E o povo, como sempre, melhores condições de vida. No entanto, estávamos aqui perante um dilema. Não podíamos expandir para Castela. Para onde poderíamos então expandir? Foi aí que D. João I decidiu pela expansão marítima. Para a expansão marítima, os portugueses precisavam também de condições favoráveis para avançar. E isso nós tínhamos. Podemos só ver novamente um outro esquema. Aqui um esquema sobre as condições para a expansão. Reparem que, para além de estarmos motivados, nós também tínhamos as condições para a expansão marítima. No caso das condições geográficas, Portugal localizava-se perto da África e tinha uma extensa costa marítima com diversos portos, o que facilitava a nível da navegação. A nível da nossa tradição histórica, a pesca, o comércio marítimo eram praticados desde há muito tempo pelos portugueses, o que facilitava a habituação aos mares. A nível de condições técnico-científicas, como vocês já deram ao longo das aulas de História, nós tivemos a presença de diversos povos, entre eles os muçulmanos e os judeus na Península Ibérica. E isto permitiu-nos entrar em contato com novas técnicas e novos conhecimentos, como, por exemplo, o tão bem conhecido astrolábio. Franklin, eu acho que tens uma dúvida. Calma, já estão a partilhar muita informação. O melhor é sintetizar. Vamos ver um vídeo da escola virtual. No início do século XV, Portugal reunia condições favoráveis para se lançar na expansão marítima. O país vivia um período de paz, mas ainda sofria as consequências da crise do século XIV. Enfrentava por isso grandes problemas económicos, faltando cereais e outros produtos. Era, portanto, necessário procurar novas fontes de riqueza. Para tal, Portugal apresentava condições geográficas favoráveis, como uma longa costa marítima e bons portos naturais. A sua localização no extremo ocidental da Europa possibilitava o acesso ao Oceano Atlântico, aos arquipélagos atlânticos e à costa africana. As características geográficas permitiram também que parte da população se dedicasse à pesca e ao comércio marítimo. Logo existiam construtores de barcos e marinheiros experientes. Portugal dispunha ainda de condições políticas e sociais que beneficiaram o início da expansão. A subida ao trono da dinastia de Avis trouxe estabilidade política e uma elite mais ativa e aberta a novos desafios. Os diversos grupos sociais apoiavam estas viagens, ainda que por motivos diferentes. O clero pretendia expandir a fé cristã. A nobreza e a burguesia desejavam aumentar as suas fontes de rendimento. E o povo melhorar as suas condições de vida. Toda a sociedade portuguesa estava, portanto, empenhada na procura de outras terras. Em síntese, Portugal, no século XV, reunia todas as condições para iniciar a expansão marítima. Para além das boas condições geográficas, históricas e políticas, beneficiava ainda do interesse que todos os grupos sociais tinham nesta expansão. O
Os portugueses foram muito corajosos, porque há cerca de 600 anos a ideia e o conhecimento que nós tínhamos da Terra era muito limitado. Aliás, nestas alturas, as próprias lendas que misturavam monstros marinhos, sereias e até algumas caravelas engolidas por monstros fabulosos faziam com que todos os europeus tivessem receio de se aventurar pelo mar. No entanto, os portugueses não se viram contra a expansão, pelo contrário, e então, em 1415, vão se aventurar e conquistar Ceuta. Esta conquista vai marcar o início da expansão portuguesa e foi sob o comando de Dom João I e dos seus 3 filhos, Dom Duarte, Dom Pedro o que levou os e portugueses a conquistar Ceuta nos inícios do século XV? Já sei. Vamos ver um mapa com localização de Ceuta e as rotas africanas do ouro e das especiarias para ajudar a responder à questão. Vamos então começar com a localização. Ceuta situa-se no norte de África, junto ao Estreito de Gibraltar, entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Como podemos ver, Ceuta tinha uma localização estratégica, sobretudo para conseguir controlar todo o comércio que por ali passava. Ora, a Ceuta chegava a Rota do Ouro, que podemos ver através das setas azuis no mapa, e a Rota das Especiarias, marcado a vermelho também no mapa. Esta localização fez com que Ceuta fosse muito desejada pelos portugueses e não só por ser um centro comercial, era também porque todo ao redor da cidade existiam campos muito férteis em cereais que começavam a escassear a Portugal. Após a localização, vou-vos mostrar uma imagem, um painel de azulejos que representa a tomada, a conquista da cidade de Ceuta e que pode ser visto, este painel, na estação de São Bento, na cidade do Porto. Ora, este painel mostra-nos o quê? Mostra-nos que a tomada de Ceuta foi, de facto, uma grande vitória? Um grande êxito militar, obrigada Sandra, mas, pelo contrário, foi um fracasso económico. E porquê? Os muçulmanos que controlavam todo o centro do comércio em Ceuta acabaram por se perceber que tinham que desviar todas as rotas comerciais para as cidades vizinhas. Então, os portugueses acabaram por não alcançar os objetivos que se tinham proposto, porque a nossa intenção era, sobretudo, um fator económico e ver-se-ão assim com campos destruídos, completamente atacados e sem qualquer tipo de centro comercial. Ora, após este fracasso económico, os portugueses tinham 2 opções. Uma delas era continuar a conquistar terras no norte de África que tivessem também elas uma localização estratégica para o comércio e, por que não, investir numa expansão ao longo da costa ocidental africana através do Oceano Atlântico. E é isso mesmo que o infante Dom Henrique vai fazer, vai começar a explorar ao longo da costa ocidental africana e todas as suas descobertas, todo o seu percurso foi tão importante que a este período vamos chamar-lhe período henriquino. Corretamente. E período henriquino porquê? Vocês certamente, nesta altura, estão-se a perguntar qual foi o papel do infante Dom Henrique ao longo da expansão marítima. Ora bem, o infante Dom Henrique era muito empreendedor e muito persistente. Sempre que surgia um obstáculo, ele insistia com os seus navegadores para continuarem na expansão marítima. E, 3 anos após a conquista de Ceuta, podemos só ver um mapa, se faz favor? 3 anos após a conquista de Ceuta, já os navegadores portugueses tinham atingido a Madeira em 1919, como podem verificar no mapa, e os Açores em 1927. Ora bem, nós já tínhamos conhecimento da localização da Madeira e dos Açores, mas estes 2 territórios eram territórios despovoados, isto é, não tinham habitantes, e isso inicialmente não interessou para os navegadores portugueses.
Entretanto, com o tempo, o infante Dom Henrique percebeu a sua importante localização. E o que é que ele vai fazer? Vai povoar as Ilhas da Madeira e as ilhas, então, dos Açores. O objetivo era que nenhum estrangeiro ocupasse estes territórios. Como eu disse, ele tinha uma importância a nível da localização. Era ali, se repararem, que os barcos poderiam abastecer ou também era servir de apoio para a navegação. Ainda durante o período do infante Dom Henrique, nós vamos conseguir ultrapassar o primeiro grande obstáculo. O Cabo do Bojador é ultrapassado por gilianos em 1434. Ora, esse obstáculo, a transposição desse obstáculo, permitiu terminar com todos aqueles mitos que a Sofia falou, a nível dos mares, com os monstros. Era possível continuar a navegar para sul. Ainda durante o período do infante Dom Henrique, os portugueses vão chegar a Cabo Verde em 1456 e, em 1460, Pedro Sintra vai então atingir a Serra Leoa. E é aqui que, em 1460, o infante Dom Henrique acaba por morrer. Franklin, estás a acompanhar? Eu acho que ele adormeceu na nossa aula. Muita coisa, não é? Exato. Não se preocupem. Vamos sintetizar com a ajuda do vídeo da Escola Virtual. Depois do fracasso económico da conquista de Ceuta em 1415, os portugueses viraram a sua atenção para o Atlântico. Entre 1416 e 1460, liderados pelo infante Dom Henrique, filho do rei Dom João I, os portugueses iniciaram uma verdadeira aventura para chegar a terras até então desconhecidas dos europeus. Diz-se que as primeiras grandes descobertas do tempo do infante foram as Ilhas Atlânticas da Madeira e de Porto Santo. Mas a julgar pelos mapas da época, parece que essas ilhas já eram conhecidas. Então considera-se que a sua descoberta oficial deu-se em 1418, quando João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira, navegadores ao serviço de Dom Henrique, chegaram à ilha de Porto Santo. E no ano seguinte, quando, acompanhados por outro navegador, Bartolomeu Perestrelo, chegaram à Ilha da Madeira. Em 1427, Diogo de Silves chegou às ilhas de Santa Maria e de São Miguel, no arquipélago dos Açores. Nos 25 anos seguintes, descobriram-se as restantes ilhas. As Flores e o Corvo foram as últimas ilhas a serem descobertas por Diogo de Teive em 1452. A descoberta das Ilhas da Madeira e dos Açores foi muito importante para a expansão marítima. Era nesses arquipélagos que os navios se abasteciam de água e de alimentos para poderem continuar as viagens de exploração ao longo da costa africana. Mas o medo do desconhecido e as duras condições marítimas tornavam estas viagens muito difíceis. A passagem do Cabo Bojador, em 1434, por Gilianes, foi por isso determinante. Acabou com os mitos e as lendas do Mar Tenebroso e permitiu que os navegadores portugueses continuassem as viagens de descoberta para sul. Em 1436, Afonso Baldaia chegou à Pedra da Galé e ao Rio do Ouro. Ao Rio do Ouro chamou-se assim porque se encontraram nesse local grandes quantidades desse metal precioso. Em 1443, Nuno Tristão chegou a Arguim, onde foi fundada uma importante feitoria para comercializar ouro, escravos, marfim e malagueta. Em 1456, Luís de Cadamosto chegou às ilhas de Cabo Verde e em 1460, Pedro de Sintra chegou à Serra Leoa. Nesse mesmo ano morreu o infante Dom Henrique e terminou assim esta fase da expansão portuguesa que, economicamente, estava a dar os seus frutos. Por toda a sua iniciativa e patrocínio das primeiras viagens de descoberta, o infante Dom Henrique ficou conhecido como o grande impulsionador dos descobrimentos portugueses. Ainda muito haverá para explorar. O século XV e o século XVI vão nos mostrar exatamente isso. No entanto, precisava que voltássemos a viajar no tempo. Franklin, dás-me uma ajuda? Século XX, aqui vamos nós. Começamos esta aula a falar-vos do Estado Novo,
de Salazar e a mostrar-vos um mapa que nos dizia que Portugal não era assim tão pequeno. Entretanto, ouvimos também falar das motivações económicas de cada grupo social durante o século XV. Estão recordados? Pois bem, também Salazar tinha grandes motivações económicas e pretendia lucrar com todos estes territórios. Aliás, vamos agora, vou pedir ajuda à professora Sandra, e vamos ver agora um pequeno cronograma que nos vai mostrar o que é isto da política colonial e estas relações económicas impostas por Salazar durante o período do Estado Novo. Temos então as colónias, que vão ser o centro desta política colonial e que vão servir de mercado de escoamento. Isto é, a metrópole vai vender-lhes alguns produtos, entre eles têxteis, cimento, produtos alimentares, e as colónias servirão para a metrópole como um fornecedor de matérias-primas, sobretudo daquelas que estavam em falta em Portugal: algodão, açúcar, óleos de amendoim e minérios. Ora bem, a nossa aula ainda há muito para continuar. No entanto, vamos continuar a explorar ao longo das próximas aulas. Para hoje, não sei se conseguiram tirar todos os apontamentos. O roteiro histórico está pronto? Ora bem, vamos lançar um novo desafio. Deixem-me só colocar ali o nosso desafio. Vamos desafiar-vos para serem vocês, que sejam vocês os navegadores e que façam então um passaporte sobre a expansão marítima. É muito fácil. Podem pegar, como a professora Sofia, em 5 folhas A4, dobram as folhas, colocam uma fita para identificar o meio e depois vão colocando todas as etapas da expansão marítima. Espero que consigam fazer para a próxima viagem de História e Geografia de Portugal. Encontramos-nos assim na próxima aula. Espero que tenham gostado. Até breve. Bom estudo, até breve. Deixem só Franklin. Já não temos o Franklin. Até a próxima aula. Adeus.